Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta comigo aí em João capítulo 20. João capítulo 20. Glória a Deus. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre busca. Quem precisa buscar mais? Eu preciso buscar mais. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os benefícios da nossa busca também, o que acontece enquanto a gente busca. Mas antes disso eu quero fazer uma oração aqui. Quero que você feche seus olhos junto comigo. Que você agradeça a Deus por tudo aquilo que você é grato, por tudo aquilo que você já tem. Comece a agradecer a Deus agora. A gratidão, ela libera coisas sobre as nossas vidas, ela abre portas novas. Do mesmo jeito que a murmuração fecha, a gratidão abre. Então nós queremos te agradecer, Jesus. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu te agradeço pela vida, Deus. Te agradeço pela saúde. Te agradeço por essa igreja maravilhosa, os irmãos que eu tenho aqui, Pai. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Eu te agradeço porque eu tenho paz. Eu te agradeço porque a sua presença é na minha vida. Eu te agradeço pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Eu te agradeço por toda a minha família, Jesus. Eu tenho motivos inúmeros para te agradecer e te glorificar. Porque o Senhor é bom, meu Deus. O seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom. Nada do que aconteça na nossa vida muda o fato que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós te agradecemos, te glorificamos, Jesus, por toda a tua bondade, por todo o seu cuidado. Te agradecemos pela sua palavra que está disponível para nós hoje, Jesus. Obrigado, Deus. Amém? Eu tenho uma coisa que eu faço todos os dias. Pela manhã, logo quando eu acordo. Quem não está acostumado, né? Só minha mulher que vê. Mas se alguém vê, vai achar estranho. Mas todo dia eu acordo e eu começo a dar risada sozinho. É isso que eu faço. Eu acordo e eu começo a sorrir. Eu falo, Paulinho, mas você acorda já alegre? Não. Mas eu me forço a ficar. Entendeu? Porque eu já acordo e eu coloco um sorriso no rosto e eu fico rindo assim sozinho. Porque automático o seu corpo vai começar a responder. Eu falo, Deus, obrigado. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu tenho uma casa. Obrigado por isso. E eu começo a falar. E eu coloquei uma coisa para mim. Eu acordo como se todas as manhãs fosse manhã de Natal, sabe? Aquela manhã que você espera que ela venha. Manhã de Natal é apenas um exemplo, mas pode... Talvez o dia que você mais goste de acordar seja o dia do seu aniversário ou o dia do ano novo, não sei. Cada um tem um dia que acha que é muito especial. Eu uso a expressão da manhã de Natal. Então eu coloco isso na minha vida. Eu acordo todos os dias como se fosse uma manhã de Natal. Porque é só esse dia que vai existir na minha vida, então eu tenho que viver ele da melhor maneira. Então eu começo a sorrir, eu começo a agradecer a Deus, a glorificar, e automaticamente tudo dentro de mim, ao meu redor,
vai se ajustando e vai fluindo e vai ficando bom. E até aquilo que parece que não é tão bom, no fim você vê e você acha graça. Você fala, nossa, até nisso aqui o Senhor me ajudou. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. É uma prática que nós temos que ter na nossa vida. E o irmão abriu o culto hoje, ele estava falando sobre busca. E ele falou, eu abro mão da minha quinta-feira para poder buscar a Deus. E só quem busca, encontra. Só quem bate, a porta é aberta. Só quem busca, vive o milagre. Só quem busca, consegue ver coisas que os outros não veem. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. Vamos começar a leitura aí. João, no capítulo 20, do verso 1 em diante. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada, que tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, e do outro discípulo a quem Jesus amava, que aqui no caso é João, falando dele mesmo em terceira pessoa, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois que o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Amém? É uma leitura um pouquinho grande, mas ela tem muita coisa legal para a gente aprender aqui. Ela fala sobre a busca de Maria Madalena. Em algumas versões, Maria ela fala: eu vou buscar o corpo do meu Senhor. Ela fala que ela vai buscar Ele. Então, para que nós vamos entender, aqui é o dia da ressurreição. Então, crucificação, sepultamento, né? Tem a crucificação, a morte, sepultamento, ressurreição. Então, no dia da ressurreição, que fala no primeiro dia da semana, ainda bem cedo, estando ainda escuro, Maria levanta e vai até o sepulcro. Por quê? Quando Jesus foi crucificado, de acordo com a tradição judaica, o sábado ele é sagrado, então ele tem que ser guardado. Ninguém podia ficar pendurado no sábado. No sábado você não pode fazer trabalho nenhum e também não podia ter ninguém crucificado no sábado.
Então, na sexta-feira, no finalzinho da tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, abaixa o retorno para mim um pouquinho, por favor, que era um discípulo de Jesus que tinha ficado oculto até aquele momento, ele aparece no momento oportuno, e ele, então, tira o corpo de Jesus, fala, não, deixa que eu levo, coloca Jesus, então, nesse sepulcro novo que ele tinha, é selado com uma pedra. Então os romanos dão ordem para que 2 soldados fiquem à porta do sepulcro. Para Maria, então, era, olha, nós não tivemos tempo de preparar o corpo, porque é do costume deles enrolar as pessoas assim. Lembra quando Lázaro ressuscita? Vocês lembram desse contexto? Vocês lembram que a Bíblia fala que ele estava envolto em linho? É porque as pessoas, elas eram enroladas. Então eles colocavam perfumarias e todo tipo de planta e tudo mais, e enrolava as pessoas, então, por conta do mau cheiro. Mas isso também era uma forma de fazer um último agradecimento. Eu já participei de alguns velórios da cultura asiática, e as pessoas, elas colocam, por exemplo, vidros de perfume sobre a pessoa, dentro do caixão. Na Índia é comum fazer isso. Mas eles passam óleos especiais sobre a pessoa, enrolam essa pessoa num linho muito, bonito e tudo mais, como uma última homenagem, um último agradecimento à vida daquela pessoa. Então, eu já pude vivenciar parte de como isso daqui funciona. Então, ela fala assim, olha, não deu tempo de fazer isso para o nosso Senhor. Ele precisa de um enterro digno, eu preciso honrá-lo. Então, eu vou fazer algo por ele. Mas o interessante aqui é a gente ver Maria despertando para buscar alguém que já está morto. Jesus já tinha morrido, mas ela está indo mesmo assim buscar em agradecimento por aquilo que ele tinha feito para ela em vida. Isso é gratidão. Às vezes tem pessoas na sua vida que hoje elas não estão no seu melhor momento. Às vezes o seu marido hoje, ele não está o melhor cara, a sua esposa não está a melhor mulher que ela já foi um dia. Mas se você casou com ele ou você casou com ela, é porque um dia ele foi bom, não é verdade? Então, agradeça e busque a Deus pelos dias em que essa pessoa foi legal, pelos dias em que essa pessoa estava do seu lado de verdade, de fato, e comece a glorificar a Deus. E o próprio Deus vai começar a mudar a atmosfera. O próprio Deus começa a mudar o ambiente. Porque a gratidão, a adoração, ela abre portas, ela move os céus. Então Maria, ela está buscando alguém que não pode dar nada para ela em troca. Simplesmente por gratidão. Uma outra coisa que a gente aprende aqui também é que mesmo que pareça que ainda é noite na nossa vida, o dia já começou. Por mais que pareça que ainda é noite na nossa vida, o dia já começou. Alguém aqui mora em condomínio? Vocês moram em apartamento? Rose, alguém mais? Willa, a irmã. É que essa luz é forte, tá, gente? Se eu não conseguir enxergar vocês, é que ela dá uma cegadinha mesmo. Acontece que assim, se você já saiu de madrugada de casa, tipo 3 horas da manhã, e se você passa pelo porteiro, ele vai falar assim, bom dia, dona Willa. Você vai falar provavelmente, boa noite. Isso já aconteceu com você alguma vez? Ou você já pegou ônibus de madrugada alguma vez? Aconteceu isso, Silvio? É normal. Às vezes eu ia trabalhar cedinho, entrava, você fala, porque está de noite ainda, então a gente fala boa noite, mas a pessoa fala bom dia, porque já é dia. Embora o sol não esteja em toda a sua glória, mas passou da meia-noite e já é dia. Então, por mais que tem situações na nossa vida que pareça que ainda está escuro, o dia já começou.
A Bíblia fala assim que a glória de Deus, ela vai se manifestando na nossa vida até que ela se torne dia perfeito, assim como o sol do meio-dia. Então, por mais que você não esteja enxergando algumas coisas agora, o dia já começou. O dia já começou. Não espera o sol raiar para você acordar. Alguns de vocês acordam 4 horas da manhã para trabalhar, outras 5, outras 6. Outros acordam às 10 para trabalhar depois que o sol já está raiando. Mas não quer dizer que o dia não começou. Se você acordou e ainda está de noite, já é dia. Então ela está nesse contexto que parece noite, mas já é dia. Ela está buscando alguém que não pode dar nada em troca para ela. Mas mesmo assim ela tem o coração de gratidão. Ela tem o coração da devoção, que eu vou buscar mesmo assim, eu vou fazer mesmo assim, mesmo que não possa me dar nada em troca, eu farei. E aí então ela vai, e a Bíblia diz que quando ela chega lá, ela vê que a pedra tinha sido removida. Aí ela corre ao encontro dos discípulos, e aquele a quem Jesus amava, que aqui no caso é João, ela disse assim: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Nos outros evangelhos também fala exatamente sobre essa mesma passagem, só que aqui João está escrevendo de alguém que foi lá. João foi lá de fato. João é esse outro discípulo. Tem um outro versículo, o de Marcos, por exemplo, ele vai falar assim, que Maria acorda, ela acorda as outras mulheres. Maria não foi sozinha, teve algumas outras 3, 4 que foram junto com Maria, e elas saem de madrugada, e quando elas saem, elas não se deram conta de uma coisa: nós estamos indo lá para buscar o corpo dele, nós estamos indo lá com todas as ervas, com todos os perfumes, com o linho, com tudo aquilo que a gente preparou. Porém, tinha uma pedra na entrada do sepulcro, que precisou de 4 homens fortes para tampar. Só que agora é um monte de mulher indo para um lugar que elas não sabem se elas vão conseguir fazer a missão que elas tinham que fazer. Olha que interessante isso. Aí no texto de Marcos diz que depois que elas saíram, então imagina que assim, Maria está ali, e elas estão de madrugada, e aí, será que já deu a hora? Será que a gente já pode sair? Vamos. Amiga, arruma as coisas, tal. Aí elas arrumam tudo e tá indo. Aí no meio do caminho fala que elas falam: eita, tem uma pedra na entrada. E agora? Sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala assim, ó, elas falaram, tem uma pedra na entrada. E elas continuaram andando. Não faz muito sentido, certo? Por mais que elas entenderam que existia um obstáculo que podia parar elas do propósito delas, elas tinham uma missão para cumprir. Então, por mais que tivesse um obstáculo, e elas sabiam que ele era real, ele existia de fato, mesmo assim, elas não pararam, porque elas tinham um propósito para cumprir. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes, você vai começar um projeto, você vai começar uma coisa, sabendo que sim, vai ter um obstáculo no meio do caminho. Só que você não pode parar. Ontem eu estava falando essa passagem com o Silvio, né? Salmo 126, ele abriu o culto falando dessa passagem no domingo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Aqueles que vão chorando enquanto lançam as suas sementes, voltarão colhendo seus feixes com júbilo de alegria. Irmãos, quem está chorando, fica na cama. Quem está chorando, fica em casa. Quem está chorando não sai para semear não, porque está com dor, está triste, está paralisado. A dor tem o poder de paralisar a gente. Só que a Bíblia fala que aqueles que semeiam com lágrimas, ou seja, nem a dor paralisa quem sabe o que tem que fazer. Nem a decepção paralisa quem sabe o que tem que fazer.
nem a dificuldade vai paralisar você de viver o seu propósito. Elas tinham uma missão, elas tinham um propósito. Tem uma pedra, e aí? Vamos? Mas tem uma pedra, tá bom, amiga, vamos. E elas continuaram andando. Elas não pararam. Sabe o que a gente aprende nisso? Que nesse meio tempo, os 2 anjos já tinham vindo, desceram, aí a Bíblia fala que só dos soldados verem a presença dos anjos, então eles são dados como mortos, eles desmaiam, parecia que tinham morrido. Eles removeram a pedra. Mesmo antes delas chegarem no local, aquilo que era um problema para ela, Deus já tinha entrado com provisão. Aquilo que seria um problema delas cumprirem o propósito delas, já tinha sido removido do caminho, mesmo antes delas chegarem lá. Deus sempre vai na nossa frente. Deus sempre vai à sua frente. Se você está caminhando dentro do propósito dele, Deus vai à sua frente. E nada vai te parar. Elas poderiam muito bem ter parado ali no meio do caminho e falado assim: putz, é verdade, tem uma pedra, só tem mulher aqui, a gente não vai conseguir tirar não. Vamos voltar, deixa para lá esse negócio aí, vai. Depois a gente chama os discípulos e aí alguém ajuda a gente, né? Pode ser que a gente... Não. Vamos. Tem uma pedra lá, amiga. Tem. Mas elas estão falando do problema e estão caminhando. Elas estão falando da dor e estão caminhando. E elas também estavam com dor, porque Jesus tinha morrido. Elas também estavam num momento de muita dificuldade, porque o mestre tinha morrido. Tamanho foi o desespero aqui, que a Bíblia fala que os discípulos, os apóstolos, eles correram, se trancaram nas suas casas de medo. Acabou o sonho. Se você lê isso daqui, por exemplo, no Evangelho de Lucas, essa mesma passagem, ela está em cima da onde a gente vê aquele dos discípulos do caminho de Emaús. Lembram? Que são os 2 discípulos caminhando, voltando para casa, voltando para o seu vilarejo desapontado, conversando com o outro, porque Jesus morreu, disse que ressuscitaria, mas já é o 3º dia, ele não apareceu, e agora? Aí Jesus vai e encontra com eles no caminho. Vocês lembram dessa passagem? É esse mesmo contexto aqui. É esse mesmo contexto. Elas também estão com dor. Elas também estão tristes. Mas a dor não paralisou elas. A dor não tirou elas de viver o propósito delas. E aí, enquanto elas caminhavam, Deus já tinha providenciado um escape. E já tinha tirado a pedra do caminho. Não ia mais ter barreira. Agora vamos lá. Aí fala que assim, ó, quando ela vai lá e avisa, vou beber uma aguinha aqui. Quando ela chega lá e ela avisa Pedro e João, fala que os 2 saem correndo. E então João chega primeiro do que Pedro, e ele só se inclina, dá uma olhadinha, volta, vê o linho. Vocês leram isso comigo, né? Ele viu o linho aos pés, na cabeceira, e um que estava dobrado separado. Quando Pedro chega, Pedro passa por ele, entra direto, era de Pedro, era do sanguíneo 100%, era da identidade dele. Pedro passa na frente, já entra direto. Pedro vê o linho dobrado, separadinho, o outro da cabeceira e o outro dos pés. Beleza? E eles vão embora. Agora vamos ler aqui. Eu quero que você leia isso daqui comigo para você gravar. Aqui, ó. 10, o 20, versículo 10. E eu vou te falar, Roger, que quem busca, por que ele vive o milagre? Foi o que você falou aqui agora. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Porque Maria não tinha ido lá para curiar. Lembra? Maria foi buscar ele. Ela não foi lá curiar. Eles foram embora.
viu, ressuscitou. Voltou para casa, não está aqui, roubaram o corpo, levaram o corpo. Tá bom, foram embora. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E o que Maria viu, gente? O que a sua Bíblia fala aí? O que está escrito aí? No 12. E Maria viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Em Marcos é quando ele fala assim: por que você procura entre os mortos alguém que está vivo? Vamos voltar aqui. João chegou, se inclinou. O que João viu? Quem leu lembra. O que João viu quando ele se inclinou para olhar? Os lençóis, certo? Pedro, o que Pedro viu? E Maria, o que Maria viu? Por que Maria viu e eles não? Eles chegaram naquela hora. Vocês acham que os anjos tinham acabado de chegar? Ou os anjos estavam lá desde o começo? Ele já estava lá, foi eles que tiraram a pedra, a Bíblia diz. Mas olha a diferença de quem vai apenas para ver um fato e de quem vai para buscar de verdade. Quando você sai de casa com o seu coração, com expectativa de não ir em apenas mais um culto, mas para buscar Deus de verdade, os seus olhos se abrem, você vê de fato o sobrenatural. Maria Madalena tinha ido buscar o mestre, ela não tinha ido curiar para ver se o corpo estava lá ou não. Ela tinha o coração dela, adoração, gratidão, busca, entrega. Ela acordou de madrugada. Era 3, 4 horas da manhã, porque estava escuro ainda. E ela vai buscar o mestre. Por mais que ele não pudesse dar nada em troca, porque ele estava morto até então, certo? E agora quando chega lá, Pedro, João olham e veem apenas os linhos dobrados. Um dobrado, né? E o outro à cabeceira e o outro aos pés. Um só dobrado colocado à parte. Se você buscar e entender um pouquinho da tradição judaica, você vai ver que esse daqui que fala assim, a seguir Simão Pedro, que vinha atrás, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Na tradição, no judaísmo, eles tinham um senhorio e eles respeitavam hierarquias. Então, quando um mestre, o dono da casa, o chefe da família, ele estava se alimentando, ele tinha um sinal que as pessoas que trabalhavam para ele saberiam se elas poderiam retirar a mesa ou não. Então, eles colocavam a mesa, se ausentava para que a família pudesse fazer a refeição. E existia um sinal, então, que eles saberiam se eles estavam autorizados a entrar ou não. Esse sinal era exatamente um lenço. Que se ele tivesse só jogado ao meio da mesa, eles entendiam: opa, a refeição terminou, nós estamos autorizados a entrar. Agora, se ele tivesse dobrado, colocado à parte, significava: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Então, quando eles veem esse lenço dobrado, colocado à parte, eles entendem uma mensagem que passa despercebida a nós. Só que a dor acaba que cega eles. E passa despercebido. Só que eles vão embora e voltam para casa. Maria fica à entrada do sepulcro chorando, porque ela tinha ido fazer algo. Ela tinha ido buscar algo, que era o corpo do seu mestre. Só que quando ela chega e ela não encontra, e aí tem toda essa decepção, entre aspas, porque cadê ele? E aí ela está lá, ela está chorando. E quando ela olha para dentro, ela vê o linho dos pés, da cabeça
e o outro dobrado à parte, colocado de lado. Só que tem 2 anjos sentados. Os olhos dela se abriram para que ela enxergasse o sobrenatural. Irmãos, eu sei que falar de anjo virou um problema às vezes. Algo que Deus deixou de bom para nós, que está na palavra, isso está na palavra, não sou eu que estou criando. A Bíblia diz assim, ó, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te tome pelas suas mãos e os seus pés não tropecem em pedra alguma. São os anjos, Hebreus agora, os anjos são seres ministradores enviados para nós. Como assim? Hebreus de novo. Não deixe de praticar a hospedaria, ou de ter a sua casa aberta, de receber as pessoas, pois muitos receberam a anjos sem saber. Qual que é o problema? Que as pessoas começaram a adorar anjo, e aí criar imagem para anjo. Não, anjo existe. Anjo, Deus manda o seu respeito para te guardar. Ou você nunca viveu aqueles momentos que você fala assim, cara, eu estava passando por uma situação e alguma coisa me guardou de viver algo ali. A Nadine contou isso, o pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu vou contar o testemunho dela, que ela contou hoje de manhã no grupo. Ela falou assim, ontem nós íamos ser assaltados. E aí 3 meninos cercaram o carro, um que estava com a arma foi no esposo dela, que estava no volante, e ela falou, do nada, ele se assustou e saiu correndo. Do nada. Eu falei, sabe por quê? Porque ele viu o 4º homem da fornalha dentro do carro. É porque ele conseguiu enxergar que tinha uma pessoa lá que os olhos normais não veem, mas estava lá sentado dentro desse carro. Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. É o seu respeito. Quantas vezes, irmãos, a gente vê livramentos. Eu contei para vocês dias atrás. Nós viemos de um momento completamente legal de família. Eu paro para abastecer meu carro. A mulher entra no carro dela, sai da conveniência, do nada. Ela estava longe de mim. Ela deu ré. Não sei se o pé dela enroscou, o que foi. Mas eu vi o carro crescendo, crescendo, crescendo. Eu falei, Senhor, ela vai bater. Só que ela ia bater onde estava a minha nenê. E eu comecei a gritar desesperado. Não dava para abaixar o vidro, porque o cara estava com a minha chave. O vidro não abaixava. Eu, moça, moça. Comecei a gritar, ela freou, mas tipo assim, uma asa de anjo do meu carro. E todo mundo no carro ficou travado. E a mulher também pálida, sem entender nada, ficou estatelada. Eu não desci, não falei nada para ela. Ela foi, andou, parou. Depois ela foi embora de novo. E eu falei, meu Deus, obrigado que o Senhor mandou seu anjo para segurar esse carro agora. É coisa que não tem explicação. Quantos livramentos nós já vivemos? É a provisão de Deus. Quando a gente está dentro do propósito de Deus, a gente tem proteção de Deus e a gente tem provisão de Deus. Você tem proteção e provisão. Proteção e provisão. Lembra sempre disso. Deus te protege e Deus provê tudo aquilo do que você precisa. Mesmo que às vezes não seja o que você quer. Lembra disso. Não é o que você quer, é o que você precisa. Ele vai te dar. Ele vai prover. Ele não vai desamparar. Porque ele não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Esse mesmo Deus aqui é o mesmo Deus hoje. Ontem, hoje e para sempre. Hoje, Ele continua operando os milagres. Hoje, Ele manda para que os seus anjos venham e te consolem. Eu vou contar um testemunho para vocês. Olha só. Eu tenho uma pastora, uma grande amiga minha, lá da Índia. E quando ela estava grávida do 2º filho dela, ela tinha uma gravidez de risco. E a igreja dela era uma igreja onde tinha que subir uma escadaria, porque ela ficava no primeiro andar assim,
um aglomerado lá de lugares e tudo mais. Então tinha uma escada que era muito alta para poder chegar até a igreja dela. Como a gravidez dela era de risco, ela tinha que fazer repouso absoluto. Então ela não podia subir essa escada e tudo mais. E por 6 meses eu tive que assumir a igreja dela. Eu estava lá, eu era o único obreiro que estava disponível para poder assumir uma igreja que estava sem congregação, dentro das congregações nossa lá da Índia. E aí ela falou, tem que ser você é a única pessoa que eu confio, fica lá. Enfim, isso foi muito bom, porque fez com que a gente criasse muita amizade, muito vínculo. E agora, tempos atrás, alguns meses atrás, a sua filha mais velha, não dessa gravidez que ela estava, a filha dela mais velha, com 12 anos a menina teve um inchaço no cérebro e inexplicavelmente ela veio a falecer. Inexplicavelmente, a menina veio a falecer. E aí ela falou que ela estava em casa, bateu na porta dela, e ela viu 2 moças, vestidas de branco, e ela falou assim, Paulinho, a única coisa que eu sei elas tinham a aparência como se fosse um soldado, a postura delas, a maneira como elas se comportavam, a maneira como elas falavam. Ela falou, eu nunca vi tanta autoridade no falar. E elas sentaram e ela falou assim, bom, de onde vocês são? Ah, eu sou da escola da sua filha, qual o seu nome? Meu nome é fulana de tal, meu nome é fulana de tal. Elas falaram os nomes. Ela falou que a idade delas era 25 anos. Ela falou, pela aparência, 25 anos, elas eram novas, elas eram altas, era como se fosse um soldado, e ao mesmo tempo elas eram muito doces. E aí falou que elas sentaram, e quando ela começou a querer se lamentar, ela falou, glorifica a Deus pelo tempo que a sua filha viveu com você, pois ela cumpriu com o propósito dela aqui na terra, por isso que o Senhor a levou. E ela falou que ela se sentiu completamente consolada. E elas foram embora. Ela ficou sem entender nada e falou, como que elas acharam minha casa? Como falaram que era da escola da minha filha? Ela foi pesquisar o nome das mulheres, as mulheres existem. Só que elas não têm 25 anos de idade, uma tem 70 e outra 60. E ela falou, como é que eu explico isso? Eu falei, milagre não explica, você vive. Mas ela falou, inexplicavelmente o meu coração foi consolado. Então Deus manda até que anjos nos consolem. Eles são seres ministradores enviados ao nosso respeito. Vamos continuar a leitura. Então, a gente viu, ele tem essa intenção de que ele voltará. Quando então, ó, vamos ler aqui o 15, ó. Não, desculpa, vamos ler 12 em diante, ó, 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que é que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Olha a dor dela, foi isso que ela foi buscar. Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela, e não sei onde o puseram. Eu vim buscar, levaram embora, eu não sei cadê. Eu estou procurando, eu quero, eu estou chorando porque eu vim buscar e eu não encontrei. E aí então, nisso, ela voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? A quem está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela revela a intenção do coração dela de fato, daquilo que ela foi fazer. Por mais que todos os outros foram embora, aqueles que foram com a Maria, foram embora. A Maria ficou sozinha aqui. Aqui não é a Maria vai com as outras, é as outras que foi com a Maria. As outras seguiram Maria até lá. Só que quando elas chegam, elas vão embora, porque, não achamos, vamos embora. Mas ela fica, aí o anjo pergunta, por que você chora? Porque eu vim buscar, eu não achei. Aí ela vê Jesus, só que ela acha que é um jardineiro. Engraçado isso, né? Por que você está chorando? Porque eu vim buscar e eu não achei. Me fala onde é que está que eu vou buscar. Para os anjos ela fala a mesma coisa. Ela tinha propósito. Quem muito é perdoado, muito ama. Vocês lembram a história de Maria? Vocês lembram que era Maria Madalena? Sim ou não?
Lembram? Prostituta, rejeitada, colocada de lado pela sociedade. Ninguém dava R$1 para ela. Mas ela foi muito perdoada. Quem é muito perdoado, muito ama. A Bíblia diz que o amor encobre a multidão de pecados. E quando ela se encontrou com Jesus, o amor dele apagou essa multidão de pecados. Então agora o coração dela está apaixonado, mesmo após a sua morte. E ela busca incansavelmente. Todo mundo foi embora, mas ela permaneceu. O anjo pergunta, ela responde, eu vim buscar ele, eu quero saber. Jesus pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu vim buscar ele, eu quero saber. Me fala onde é que você pôs, porque eu quero, eu vou atrás dele. Isso é amor, isso é paixão. Essa é a mesma paixão e a mesma busca que tem que estar dentro do nosso coração. O nosso coração tem que ser voltado assim para Deus. Eu não vou sair daqui enquanto eu não cumprir com o meu propósito. Eu vou buscar até o Senhor falar chega, até o Senhor falar é, até o Senhor falar não é, até o Senhor falar comigo, eu vou falar, eu vou correr atrás, eu vou buscar, até o Senhor falar comigo. Tem que ser incansável na busca. Estar apaixonado faz com que a gente faça coisas muitas vezes que nem faz tanto sentido. Quem já esteve apaixonado sabe. Não é verdade? Não é verdade, Zé? Aquela paixão, você fala, ai meu Deus, essa é a mulher da minha vida, vou casar, vou ter 2 filhos. E você fala, tem que ser com ela, não é mais ninguém. E você faz tudo, loucura. Você anda quilômetros para ir, pega a bicicleta, sai pedalando para poder encontrar com a mulher da sua vida. Isso é paixão, é a sua busca. Eu me lembro do começo da minha conversão, irmãos. Eu andava 12 quilômetros para ir até a igreja. Você fala, nossa, Paulo, mas você mora onde? Na roça? Não, curtia dinheiro mesmo. Minha igreja era na Fazenda da Juta. Era uma fazenda, né? Era na roça. Era lá na Fazenda da Juta, eu morava no Sapopemba. Eu tinha que andar 6 quilômetros para ir para o culto, 6 quilômetros para voltar. Às vezes eu andava sem saber como ia voltar. Às vezes eu tinha o dinheiro de ir sem saber como eu voltava. Mas eu sabia de uma coisa, eu tinha que buscar. Eu sabia de uma coisa, tinha algo lá que eu precisava ir atrás. Eu precisava. Eu tinha que estar na presença dele. Eu tinha que conhecer mais dele. E aí, nada me parava. Eu era novo. Eu podia andar, era bom que eu emagreci pra caramba essa época. Estou até precisando vir de a pé para a igreja, eu acho. E eu fazia isso incansavelmente, por conta do amor, por conta da paixão, por conta desse Jesus que transformou minha vida. Uma vez, eu estava me aventurando, e eu falei, vou começar a comprar e vender pedra preciosa agora. Porque na Ásia tem muito, né? Então eu falava, poxa, eu vou custear toda a minha viagem vendendo pedra preciosa. E eu comecei a estudar e comecei a ir atrás, eu comecei a comprar prata e comecei a comprar ouro, e comprava uma pedra e outra, e cada vez ia ficando mais legal esse negócio. E eu, poxa, às vezes eu nem tinha chegado no Brasil, já tinha vendido tudo. E um dia, eu me deparei com um anel de uma pedra que chamava opala. Ela tinha opala com zafira, era um anel de prata. Não era, Quando eu vi esse anel, no final do meu dia de compra, já estava com a bolsa cheia, eu vi o anel, e falei, eu quero esse anel. Eu me apaixonei no anel. Eu falei, eu tenho que levar esse anel para casa. Eu não posso ir embora sem esse anel. Só que meu dinheiro tinha acabado. Não dava mais para eu comprar. Eu falei, e agora? Tenho 2 opções. Ou eu vejo o anel que eu nunca vi na vida, que eu sempre quis comprar algo que me fascinasse. Ou eu vou embora e me arrependo, ou eu vendo tudo que está na minha mão para comprar só ele. Eu voltei atrás, vendi mais barato as coisas que eu tinha comprado. Voltei na loja e comprei o anel. Mas sabe por quê? Eu estava apaixonado. Eu falei, esse anel no dedo da Karina vai ficar perfeito. Esse anel é a cara dela. E eu vou contar um segredo. Nunca coube no dedo dela. Mas cabe no dedo da Caterine.
É da Caterine, hoje é da minha filha, ela já tomou, já é dela. Ela põe e fica, nossa, meu anel, nossa. Não pode sair de casa que é perigoso, né? Mas é dela, nunca coube no dedo da Karina aquele anel. Mas a paixão me motivou a fazer isso. Porque eu tinha que ver a mulher que eu amava como uma das coisas que eu vi que eu achei mais bela em toda a minha vida. Aqui a gente vê isso na vida de Maria Madalena fazendo isso. Ela buscou. Nada parou a busca dela. Não foi a pedra, não foi a dificuldade da madrugada, não foi os outros que deixaram ela no meio da caminhada. Nada atrapalhou ela de cumprir com o propósito daquilo que ela foi fazer. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Dá para continuar muito mais coisa aqui, irmãos, mas eu vou parar por causa do horário, que senão nós vamos embora. Tem muita coisa linda que dá para a gente aprender aqui ainda. Mas a última para encerrar. Que a Bíblia diz que quando ela olha, ela vê o jardineiro. É engraçado ela confundir Jesus com o jardineiro, né? Aquele que é o criador do jardim do Éden foi confundido com o jardineiro. Talvez seja até a aparência dele. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Rapidinho, não tem nada a ver com isso, mas é que eu falei isso e eu lembrei. Eu estava atravessando aqui no Farol, no domingo, vindo para o culto, e aí o farol estava aberto para mim, só que um cara veio, e eles vindo aqui pela avenida aqui direto, né, eu estava vindo nessa rua aqui de trás. Então ele veio e já atravessou direto, do jeito que o farol estava, ele não parou, então eu parei e freei em cima dele. E ele é um senhor, morador de rua, provavelmente está em situação de rua, com a barba grandona, estava com uma jaquetona assim, tal, todo sujo. Eu freiei bem em cima dele e ele passou direto. E a Caterine falou assim, nossa papai, esse homem é igual Jesus, né? Eu falei, nossa, tenho muito que aprender com a minha filha. Mas pensa nisso, olha o coração da criança como que é. Às vezes o que você vê uma pessoa numa situação de rua, ela está vendo Jesus nessa pessoa. Ela falou, nossa papai, esse homem é igual Jesus, né? Eu falei, quase matei ele, né, filha, de novo. Mas eu quase matei Jesus então, filha, mas eu fiquei impressionado com a reação dela. Mas aqui, vamos voltar. Quando ela olha então, ela vê o jardineiro. Então lembra, Jesus, o arquiteto de toda a terra. A Bíblia diz que Deus fez o jardim e colocou o homem no Éden. O homem não foi criado no Éden. Deus arquitetou o jardim para colocar o homem lá. E aqui ele é chamado Jesus de jardineiro. Me fala onde é que ele está que eu vou buscar. Só que ele não responde. Ela não reconhece. E aí ela vira de costa. Deve ter dado um passo. E quando ele fala, Maria, fala que voltando-se, ela não volta para ver se o jardineiro é Jesus, porque ela volta e fala, mestre, Rabone. Você fala, peraí Paulinho, mas não faz sentido. Ela não reconheceu quando ela viu, mas ela reconheceu quando ela ouviu. É isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. A gente conhece a Deus é de ouvir aqui quando Ele fala, a voz dEle. Por mais que pareça que tudo está bagunçado, não faz sentido. Está de noite, Rose, mas aí você ouve aquela voz e fala, o dia chegou, está tranquilo, Ele está aqui, Ele falou. Mas não faz sentido. Não precisa fazer, se Ele falou, não tem que fazer sentido. Ele está aqui. E ela se volta. Sabe o que a gente aprende? Que até de costa Deus te reconhece. Que Deus não esquece do teu nome. Que mesmo que você canse da busca até, e se vire, tente voltar pelo seu caminho, Ele sabe onde te achar. Amém? Vamos orar então. Agradecer a Deus pela sua palavra. Obrigado, Jesus. Que o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Emanuel, o leão de Judá, filho de Davi, o príncipe da paz. O Senhor é aquele que cuida de nós em todas as situações. O
Senhor é aquele que nos restaura, que nos muda, que nos transforma. O Senhor é aquele, meu Deus, que diz: haja luz nas trevas do nosso coração. O Senhor é aquele que vê beleza, mesmo quando a gente está todo arrebentado. O Senhor é aquele que refaz o vaso, Jesus. O Senhor é aquele que dá vida aos mortos. O Senhor é aquele que do vale de ossos secos faz se levantar um exército. O Senhor é aquele que formou todas as coisas. O Senhor formou todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Da mesma forma o Senhor nos conhece cada um pelo nosso nome aqui, meu Deus. Nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, eu oro para que o Senhor possa encher o nosso coração, Pai, por esse desejo ardente da busca, de buscar o Senhor, de não nos cansarmos na caminhada. Se alguém se cansou, meu Deus, nessa caminhada, eu oro para que o Senhor os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, Deus, com poder, Pai. Para que essa pessoa retorne aos seus caminhos, para que essa pessoa retorne, Senhor Jesus, para o propósito. E para nós que estamos aqui, Jesus, que nós possamos avançar, permanecer, continuar, mesmo que haja pedras, o Senhor entra com provisão, mesmo antes de nós chegarmos no destino final. O Senhor remove as pedras quando nós nos colocamos a caminho do nosso propósito, Pai. Obrigado, porque o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso cuidador. Nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o teu nome que é santo, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.